Boa noite a todos. Meu nome é Gilson, sou palestrante, divulgador e aprendiz da doutrina dos Espíritos. Sou um semeador da doutrina do Cristo que nos leva à reflexão e ao conhecimento para que nós possamos evoluir com o menos sofrimento possível. Agradeço a oportunidade que o Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, me deu para que eu possa, a partir deste momento, poder prestar esta oportunidade que tenho de levar um pedaço do Evangelho do Cristo para todos aqueles que estiverem conectados. E para que essa conexão fique ainda mais harmônica, vamos convidar a todos a criar um campo fluido e vibracional numa tela harmônica, conduzida por nosso guia Jesus Cristo, vinculadas por esse campo magnético de harmonia e serenidade nessa malha benigna de um processo de equilíbrio. Daremos então início à nossa tarefa. Hoje falaremos sobre a parábola do semeador, que será encontrada no Evangelho de Jesus, no capítulo 17, no item número 5, onde ele vai nos dizer que o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, partes da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas erguendo-se, em seguida o sol a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o espírito maligno e arrebata, que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu ao longo do caminho. Vejamos que ele começa a usar essa parábola. Jesus usava essa técnica de ensino, que seriam parábolas, seriam pequenas histórias comuns que aconteciam no dia a dia para ilustrar os seus ensinamentos. Então ele explica nessa parábola de uma forma muito simples que esse semeador deixou cair sementes pelo seu caminho, e cada semente, de acordo com o lugar onde ela estava, ela foi criando então as suas oportunidades para crescer ou não. E isso é muito importante nós tentarmos trazer para a nossa vida, pois ele finda depois ao dizer: escutai os outros, escutai a todos, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos começar então a entender o que Jesus quis dizer quanto a esta parábola, ao dizer que as sementes caíram, umas progrediram, outras nem tanto. Começaremos então. Nós podemos entender que o semeador é o próprio Cristo, ou qualquer entidade sagrada
vinculada ao sagrado, ao Criador, onde nós somos colocados para sermos germinados, para podermos crescer. A bolsa onde ele carregava as sementes, as primeiras caíram em lugares onde não havia nada, não havia nenhum tipo de terra. As aves vieram e a levaram. Vamos entender que são aqueles que ouvem a palavra e sequer prestam atenção a ela. Então qualquer um pode vir e levá-la. A pessoa não tem a devida atenção aos ensinamentos do Mestre Jesus, ou qualquer outro mestre que a pessoa possa seguir. Estamos falando aqui de Jesus, pois essa parábola foi dita por ele. Mas se nós analisarmos profundamente, há muitas pessoas que não têm assim uma credibilidade com nada que é espiritual, nada que é sagrado. E não tendo esse vínculo, elas são levadas por qualquer um. Nesse caso, os grãos foram levados pelas aves. Mas se nós formos trazer isso na nossa vida, são aquelas pessoas que são levadas por qualquer argumento muito simples para serem, não literalmente, claro, mas para serem devoradas. Elas são levadas por qualquer enganação. Elas são levadas porque elas não sequer começam a germinar. Elas são levadas aleatoriamente. Caem em um chão onde não há recursos e as aves vêm e as levam. Assim são essas pessoas que não têm nenhuma base para começar, e então, como essas sementes caem em um chão que não tem nenhum tipo de terra e sequer criam alguma raiz, são levadas. Outras já caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas havia um pouquinho de terra. Elas até germinaram, mas como a terra era muito pouca, à medida em que elas cresciam, logo o sol as queimava, porque elas não tinham uma raiz forte, não tinham uma base sólida. Vamos considerar que seriam as pessoas que até tentam, ouvem a palavra, tentam segui-la, mas não tem uma raiz. Vai, mas no mais ou menos. Acham bonito. Muitas, por exemplo, acham a doutrina espírita bonita. Outros vão em outras doutrinas. Acham bacana, mas não se envolvem. Não criam raiz. Quantas pessoas nós não sabemos que vão nas casas espíritas, por exemplo, podemos falar das casas espíritas, pois somos espíritas. Vão nas casas espíritas, admiram lá o trabalho, fazem alguma coisa até, mas não demora muito, deixa de ir. Assim que os seus problemas são resolvidos, ela já se afasta. São aquelas pessoas que a gente vê que está indo e depois desaparecem. Como muitos cursos que às vezes a gente vê nas casas espíritas, começam com um monte de gente, 100, 80 pessoas, e lá pelo meados, mais da metade já foi embora. São pessoas que não criam essa raiz, pois elas não criam base, elas não estão para elas dentro de um ambiente onde elas possam germinar. Elas têm apenas um pouquinho de terra ali. Elas se perdem com o tempo. Começam até a crescer, a germinar, gostam da ideia, mas não demora muito. Estas que seriam sementes para brotarem, elas se afastam. Elas são queimadas e são destruídas. Elas não têm vínculo com o que elas estão seguindo.